Glória a Deus. Semana passada nós vimos uma análise de cada uma dessas palavras: método, estudo, bíblico e indutivo, tá? E analisamos cada uma dessas palavras para entendermos o que é esse método. Por que nós estamos aprendendo esse método? Porque, recapitulando o que eu disse semana passada, uma das coisas que eu disse, porque a Bíblia Sagrada não é um livro qualquer. A Bíblia Sagrada não pode ser abordada de qualquer maneira e nem estudada de qualquer maneira. Nós precisamos aprender como estudar a Bíblia. E esse é o nosso investimento nesse ano. Que nós todos aprendamos como estudar a Bíblia. Tem pessoas com medo aí, né? Eu já senti que tem pessoas com medo, mas vai ser muito difícil, vai ter prova. Vai, amados, Deus vai provar vocês. Eu não vou dar nenhuma prova para vocês, mas Deus vai. As provas todas virão de Deus, pode ter certeza. Preocupa de passar nas provas que Deus vai te dar. Além de se fortalecer nelas, ok? A pessoa mais simples aqui, o jeito que eu vou ensinar, o jeito que eu vou me ensinar o método, a pessoa mais simples que está aqui pode aprender, tá? Eu vou ensinar de tal maneira que dá para todo mundo compreender. Todo mundo compreender e todo mundo aproveitar, colocando em prática, porque nós vamos fazer muitas práticas de como estudar. Esse método aqui é um método para você estudar na sua casa. É o modo como na sua casa você vai estudar a Bíblia. O modo como na sua casa você vai estudar a palavra de Deus. Amém? Eu trabalho com esse método, eu estudo por esse método desde 1998. Foi o ano que eu aprendi esse método. Quando eu aprendi esse método, eu o pratico então todos os dias. Hoje mesmo eu pratiquei ele na epístola de Tiago. Hoje era o dia de eu estudar a epístola de Tiago e eu pratiquei ele na epístola de Tiago. E tudo que a gente vai fazendo vai ficando anotado. Eu tenho tudo aqui no meu notebook aqui, para dar sempre continuidade de onde eu parei. Tá? Então, o método, é com esse método que você vai aprender a estudar um por um dos 66 livros da Bíblia. Ok? Esse método, ele é composto por apenas 5 passos, tá? Não são assim aquela coisa que fala assim, 200 passos para você aprender a estudar a Bíblia. São 5 passos para você aprender a estudar a Bíblia, viu? Até os menores que estão aqui, né? Tem uns menininhos que estão aqui, podem aprender muito bem, viu? Até esses 2 menininhos aí, que são muito inteligentes, que eu sei. Né? Os meninos que a Glaucia sempre traz, sobrinhos da Glaucia. Né? Todos podem aprender muito bem isso aí, em nome de Jesus. Então, são 5 passos para aprender. Eu já coloquei aqui de antemão os passos, mas nós vamos explicar cada um deles. Então, repitam comigo os passos: oração, observação, interpretação, avaliação, aplicação. Só vocês. Observação, interpretação, avaliação, aplicação. Mais uma vez. Só mulheres. Oração, observação, interpretação, avaliação, aplicação. Só homens. Oração, observação, interpretação, avaliação,
A última vez, todos mais uma vez. Oração, observação, interpretação, avaliação, aplicação. Agora vocês vão escrever uma frase que eu vou ditar, tá? Preparado aí? Canetinha, caderno. Tenham paciência, porque nós vamos mandar fazer mais carteiras, viu? Para quem está sem carteira, assim. Nós vamos mandar fazer mais carteiras para todo mundo poder escrever direitinho, apoiar o seu caderno aí. Escreva essa frase que eu vou ditar para vocês. Escreva assim, ó. Oramos para observar. Escreva. Oramos para observar. Oramos para observar. E o que observarmos, continua a frase, e o que observarmos, oramos para observar, e o que observarmos, vamos interpretar, vírgula, vamos interpretar, vírgula, avaliar e aplicar. Vamos interpretar, vírgula, avaliar e aplicar. Então a frase diz: oramos para observar, e tudo que observarmos, vamos interpretar, avaliar e aplicar. Escreveram? Escreveram? Então repitam a frase. Mais uma vez. Oramos para observar, e o que observarmos, vamos interpretar, avaliar e aplicar. Mulheres. Oramos para observar, e o que observarmos, vamos interpretar, avaliar e aplicar. Homens. A última vez, todos. Oramos para observar, e o que observarmos, vamos interpretar, avaliar e aplicar. Você percebeu que nessa frase tem os 5 passos? Percebeu? Então olha aqui, ó. Oramos para observar. E tudo que observarmos, vamos interpretar, avaliar e aplicar. Então aí tem os 5 passos. Repito de novo os 5 passos. Oração, observação, interpretação, avaliação, aplicação. Glória a Deus. Olha o que tem acontecido no contexto de igrejas. No contexto dos crentes tem acontecido isso aqui. Oram errado, não observam nada da Bíblia, porque estão ocupados observando a vida alheia, interpretam rapidamente, sem pensar direito, não avaliam o que interpretam, e aplicam rapidamente na vida dos outros e não na sua própria. É isso que tem acontecido. Ouviu, amado? Por isso que as igrejas evangélicas estão em crise espiritual. Não tem mais palavra, não abordam a palavra. Para abordar a palavra de Deus, nós temos que ter a prática destes 5 passos o tempo todo na nossa leitura e meditação da palavra de Deus, ok? Vamos passar rapidamente por cada um deles, porque nós vamos passar bem devagar por cada um, mas hoje vamos passar mais rápido.
A partir da semana que vem, vamos bem mais lento em cada um desses passos, para entendermos tudo o que cada um deles significa. O primeiro passo é diga, oração. Amados, estudar a Bíblia Sagrada não é um ato meramente intelectual. Para pessoas que estão aplicando aí só a sua inteligência natural ou o seu intelecto natural. Não, não. Estudar a Bíblia Sagrada é algo, acima de tudo, espiritual. Somente homens espirituais terão sucesso em estudar a Bíblia. Homens naturais e homens carnais não terão sucesso em estudar a Bíblia. Esses 3 tipos de homens, Paulo os definiu na primeira carta aos Coríntios. Abra aí na sua Bíblia, primeira carta de Paulo aos Coríntios, tá? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2. Eu quero que você encontre aí o versículo 14. 1 Coríntios 2, 14. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Você vai ver como nesse versículo, Paulo define quem é o homem natural, tá? O homem natural. Vamos ler aqui. Eu leio e depois vocês repetem. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Repitam. Esse homem natural aí, ele é o homem não convertido. O homem não convertido, ele está natural. É o homem que tem a sua natureza pecaminosa. A sua natureza ainda é a natureza adâmica. A natureza do homem pecador. A natureza dele ainda está descrita em Romanos 3:23. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. O homem pecador, se ele pegar a Bíblia, ele não vai entender nada. Para ele tudo isso vai ser loucura. Por quê? Ele não tem o Espírito Santo de Deus. Ele não é um homem espiritual. Ele não tem salvação. Ele está no estado de condenação. O homem natural, ele não aceita. Por isso que eles não aceitam Bíblia, ficam dando desculpas aí que a Bíblia foi escrita por homens, ficam dando desculpas aí que a Bíblia está ultrapassada. Eles não leem Bíblia, não gostam de Bíblia, não aceitam Bíblia. E nem podem, porque a Bíblia é para homens espirituais. Homens naturais não entendem nada. Por mais que um homem natural seja inteligente, seja um Einstein, por exemplo, se ele for, pode entender muito bem de física, que é uma coisa difícil, mas se for ler Bíblia, não vai entender nada. Porque a Bíblia não é revelada por Deus a homens naturais, só a homens espirituais. Então, nesse versículo 14 aqui, Paulo fala do homem natural. Ele não é convertido. Se ele não é convertido, então ele não é um homem de... Olha aqui o primeiro passo. Não é um homem de... O homem natural não é um homem de oração.
Porque ele não tem relacionamento com Deus. Então não tem como ele nem dar o primeiro passo. Se ele não tem como dar o primeiro passo, não tem como dar nenhum outro passo. Ok? Agora, vamos ver Paulo definindo aí, nesse mesmo texto aí, 1 Coríntios, agora o homem espiritual. Paulo falando agora do homem espiritual. Bem-vinda, Adinha. O homem espiritual. 1 Coríntios capítulo 2, versículos de 15 a 16. Terminando aí o capítulo 2. Leiam comigo. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Aleluia. Agora não é mais o homem natural, agora é o homem espiritual. O homem espiritual é o homem convertido, batizado em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. É um homem batizado pelo Espírito Santo de Deus. É um homem espiritual. Portanto, é um homem de oração. É um homem que tem relacionamento com Deus, que fala com Deus, que ouve a voz de Deus no seu interior, ouve a voz de Deus na palavra. É um homem que é direcionado por Deus, guiado por Deus, conduzido por Deus. Amados, só esse tipo de homem vai conseguir estudar bem a palavra de Deus. Glória a Deus. Agora preste atenção numa coisa. Quem dera existissem só esses dois tipos, porque são dois tipos bem definidos. Ou é natural, ou é espiritual. Ou é natural, ou é espiritual. Ou é alguém que não é convertido, ou é alguém que é convertido. O problema é que agora, entrando no capítulo 3, aí de 1 Coríntios, entrando no capítulo 3, o apóstolo Paulo detectou na igreja cristã dos coríntios a presença de um homem meio termo, que não é nem natural, mas também não é espiritual. É o homem carnal. O homem carnal? O homem carnal é crente. O homem carnal é crente, por isso que ele não é o homem natural. Mas apesar de ser crente, ele não é um crente espiritual, ele não é um homem espiritual. É um crente carnal. Acompanhe então o capítulo 3 aí, ó. Olha o que Paulo escreveu no primeiro versículo. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leiam. Eu não pude falar a vocês como se vocês fossem homens espirituais. Paulo está escrevendo aos coríntios, dizendo para eles, olha, eu queria escrever para vocês uma carta, sabendo que eu estou escrevendo uma carta agora para homens espirituais. Mas infelizmente, pelo que eu estou sabendo aí como a igreja anda, infelizmente eu estou observando que vocês não são homens espirituais, vocês são homens carnais.
E ele chama esses homens carnais de criancinhas em Cristo. Crianças em Cristo. Crianças em que sentido? No sentido de imaturidade espiritual. Vocês não cresceram. Vocês conheceram Cristo, vocês creram em Cristo, mas vocês não estão crescendo em Cristo. Vocês não estão tendo as suas vidas espirituais desenvolvidas em Cristo. Vocês começaram bem, vocês começaram pela fé, começaram pelo Espírito, começaram pela palavra, começaram bem a vida cristã, mas pararam nesse começo. Vocês pararam nesse começo e não estão desenvolvendo mais nada, não estão crescendo mais. Aonde vocês começaram, vocês pararam. Isso é tão sério, amados, que isso é uma realidade para a maioria dos crentes. A maioria dos crentes. Sabe o que significa maioria? Maioria dos crentes. A maioria dos crentes começaram a ser crentes por uma legítima conversão, uma real experiência de Deus. Tiveram contato com a palavra de Deus, começaram a entender um pouco da palavra de Deus, e de repente entraram nas rotinas das igrejas, e nessas rotinas eles estagnaram a sua fé, estagnaram a sua vida espiritual e não estão mais crescendo. Pararam de crescer. Não amadureceram, ficaram imaturos. Por isso Paulo chama de crianças, como crianças. Ficaram imaturos e não crescem. Não crescem. Tudo que todo mundo entende hoje aí de crescimento, é que a igreja tem que ter crescimento numérico, tem que crescer em número de gente. Mas essa gente não cresce em qualidade de vida espiritual, não cresce como gente espiritual. O que adianta isso? Nada. Não crescer em Cristo significa desvalorizar a própria conversão, até chegar ao ponto que a conversão não vai valer nem para salvação depois. E isso é muito sério, irmãos. Tem que ter crescimento. O que Paulo coloca aqui, né? Vou colocar aqui do ladinho, ver se vocês entendem, né? O homem natural, tá? O homem natural, o homem espiritual, cada um deles está em um extremo. O homem natural não é convertido, o homem espiritual é convertido. Mas aqui no meio tem um meio termo. Surgiu aqui um meio termo. Lembra daquela expressão em cima do muro? Surgiu aqui um meio termo, tá? Um meio termo é o crente carnal. O crente carnal. O homem carnal está aí no meio termo. E aí a realidade é que existem, então, diga, o homem natural, o homem carnal, o homem espiritual. Qual desses três você acha que vai ter sucesso em estudar a Bíblia? Só ele. O homem natural não estuda a Bíblia,
o homem carnal não estuda a Bíblia. Estudar a Bíblia, meditar, fazer aquilo que faz o homem no Salmo número 1, que não tem tempo aí de ficar andando no segundo conselho dos ímpios, nem se detendo no caminho dos pecadores, nem se assentando na roda dos escarnecedores, porque o prazer dele está na palavra de Deus, e na sua palavra medita de dia e de noite. Por isso, a vida espiritual dele se desenvolve, e ele é comparado a uma árvore plantada junto à corrente de águas, que dá fruto na época própria, cuja folhagem nunca murcha, e tudo quanto faz, prosperará. Essa comparação aí com a árvore, é a comparação de uma vida espiritual frutífera. O crente carnal não tem uma vida espiritual frutífera. O homem natural não tem vida espiritual, ele está espiritualmente morto. O crente carnal tem vida espiritual, mas é uma vida espiritual estéril, não é frutífera, não produz o fruto do Espírito, não produz conhecimento de Deus, ele não cresce na graça e não cresce no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele não cresce na palavra de Deus. O homem espiritual é aquele que cresce todos os dias, tanto na graça como no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, como homem do Salmo número 1, ele medita na palavra do Senhor uma vez por mês? Quando que é? De dia e de noite. A vida dele toda a sua vida é pautada pela meditação que ele faz na palavra de Deus. A vida espiritual do homem espiritual é alimentada, é fortalecida na meditação da palavra de Deus. Aí preste atenção, quando Jesus escreveu, mandou escrever, né? Ele mandou o apóstolo João escrever o Apocalipse e enviar para as 7 igrejas da Ásia Menor. Abra em Apocalipse capítulo 3 e veja em Apocalipse capítulo 3 o que Jesus mandou dizer para uma igreja chamada Laodiceia. O que Jesus mandou dizer para a igreja de Laodiceia. Apocalipse, capítulo 3, versículos 15 e 16. Apocalipse, capítulo 3, versículos 15 e 16. Olha o que Jesus disse para essa igreja, vamos ler juntos. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Olha o que Jesus coloca aí, amados. Ele está dizendo que os crentes dessa igreja aí, da cidade de Laodiceia, os crentes dessa igreja da cidade de Laodiceia, eles não são nem quentes e nem frios, eles são mornos, né? O que ele chama de frios? O homem natural é frio. Frio é o homem natural. O homem que não é convertido, ele é frio. Ele é frio para com Deus. Ele é frio para com a palavra de Deus. Ele não sente a presença de Deus. Ele não tem relacionamento com Deus.
Ele não ora. Por isso que as coisas de Deus para ele são loucura. Ele não as aceita. Ele não aceita, ele nunca vai conseguir estudar a Bíblia, porque ele é frio. Se ele é o frio, quem é o quente? O homem espiritual é que Jesus chama aí de quente. O quente é o homem espiritual. Ele é o oposto, diametralmente oposto ao homem natural. Ele é quente, porque ele foi alcançado pela graça, foi convertido pelo poder de Deus, o Espírito de Deus habita nele. Ele é um homem de oração, ou uma mulher de oração, ou um jovem de oração, ou um adolescente de oração, ou uma criança de oração. Hoje em dia eu não estou vendo mais muitas crianças de oração. Eu já tive época que eu via crianças de oração. Já tive época de chegar na igreja e ter criança ajoelhada orando ao Senhor. Hoje as crianças só querem fazer bagunça. Eu já vi crianças de oração. Crianças de oração. Porque Deus faz homens espirituais de todas as idades. João Batista já se transformou num homem espiritual quando estava ainda no ventre materno. Quando houve o encontro das barrigas de Maria, grávida de Jesus, e Isabel, grávida de João Batista, Jesus, na barriga de Maria, batizou João Batista com o Espírito Santo na barriga da mãe dele, e João Batista ficou cheio do Espírito Santo, e a mãe dele também ficou cheia do Espírito Santo. Está pensando que alguém tem que fazer 80 anos para ficar cheio do Espírito Santo? Pode ser cheio do Espírito Santo na barriga. Por isso uma criança pode ser cheia do Espírito Santo, um adolescente pode ser cheio do Espírito Santo, um jovem pode ser cheio do Espírito Santo. Adultos têm a obrigação de serem cheios do Espírito Santo. Se forem homens espirituais, aí eles vão ser quente. O que Jesus disse para os cristãos de Laodiceia? Vocês não são nem frios. Vocês são o quê? O que é o morno? É o crente carnal. O crente carnal, aquele mesmo que Paulo detectou lá na igreja dos Coríntios, e que Paulo escreveu no capítulo 3. Eu não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Ou seja, Paulo foi até bonzinho na comparação. Jesus foi mais duro. Jesus disse, olha, vocês não são nem frios e nem quentes, vocês são mornos. E como vocês são mornos, eu, Jesus, não aceito isso. Por isso eu estou a ponto de vomitá-los da minha boca. O que significa essa expressão? Lançá-los fora do meu corpo. O vômito não é lançar fora do corpo? Eu estou a ponto de lançar vocês fora do meu corpo. Porque eu não quero o meu corpo é a minha igreja. E eu não quero a minha igreja morna. Ou a minha igreja é quente, ou eu não a aceito. Ou meus discípulos são quentes, ou não são meus discípulos, eu não aceito. Não é o homem que aceita Cristo, não, é Jesus quem aceita ou rejeita. Jesus aceita o quente, e Jesus rejeita o morno. Por isso ele fala assim, quem dera fosses frio ou quente. Porque é uma posição decidida, uma posição definida. O frio é frio. Ele tem lá as razões dele porque ele é frio.
O quente é quente, esse me conhece. Agora o morno tem que razão? Nenhuma. O morno eu vou vomitar da minha boca. Eu não quero crente morno. Eu quero crente quente. Glória a Deus. O quente é espiritual. O frio é natural. O morno é carnal. Olha porque Paulo chamou o morno de carnal. Voltando para 1 Coríntios, volta agora para 1 Coríntios capítulo 3, onde nós paramos agora há pouco. Volta para 1 Coríntios capítulo 3, logo depois do primeiro versículo, né? No primeiro versículo foi o que nós lemos, né? Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Olha o 2 agora. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora o podeis, porque ainda sois carnais. Leiam o 2, bem forte. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Paulo faz uma comparação aqui com alimento que é dado a uma criança e o alimento que é dado a um adulto. A criança se alimenta do leite. Então, Paulo fala, leite vos dei a beber. O adulto se alimenta de alimento sólido. Tá? Aí Paulo diz, eu não pude dar para vocês um alimento sólido. E nem agora ainda posso. Quer dizer, passado já anos aí, quando Paulo escreveu a primeira carta aos Coríntios, tinha anos que ele tinha ido lá. Paulo foi lá, em Corinto, na sua segunda viagem. Você pode ver lá em Atos capítulo 18. Paulo foi em Corinto na segunda viagem missionária dele. Muitos anos depois ele escreve essa carta. Olha, depois de todos esses anos, eu queria escrever para vocês uma carta para homens espirituais, mas pelo que eu estou ouvindo aí de vocês, as notícias que eu estou recebendo aí dessa igreja, eu não posso dar para vocês uma coisa que eu ia falar para homens espirituais, que é alimento sólido. Eu tenho ainda falar com vocês sobre leitinho espiritual, porque vocês ainda sois carnais. Dá para sentir a atmosfera de decepção que Paulo tem? Paulo está escrevendo essa carta aqui, decepcionado. Passado o tempo aí, vocês já deviam ser espirituais, já deviam ter crescido, mas ainda estão aí na infantilidade espiritual, na imaturidade espiritual. O que aconteceu com vocês? Vocês são carnais. E amados, isso é um sintoma terrível que acontece, parece que em todo lugar e em todo tempo onde existe cristianismo, onde existe igreja. Vou citar outro caso. A carta aos Hebreus foi escrita para uma comunidade de pessoas que eram judias e foram convertidas ao cristianismo. Deixaram de ser judeus e pela conversão se tornaram cristãos. Aí o autor da carta aos Hebreus, inspirado também pelo Espírito Santo, por isso essa carta é palavra de Deus, quis escrever para eles algo sobre
uma doutrina muito profunda, um alimento muito sólido, que era o sacerdócio de Jesus Cristo, superior ao antigo sacerdócio dos levitas. Aí, quando ele estava escrevendo a carta, de repente ele sentiu que estava falando assim coisas muito profundas e que as pessoas daquela igreja não iam entender porque elas ainda eram imaturas. Pega aí em Hebreus capítulo 5 agora para você ver. Hebreus, carta aos Hebreus, cujo autor é desconhecido. Carta aos Hebreus, capítulo 5. Carta aos Hebreus, capítulo 5, versículo 11. Hebreus 5, 11. Encontraram? A esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Repitam. Então, a esse respeito aqui, ó, do sacerdócio de Cristo, superior aos sacerdotes levíticos do Antigo Testamento, nós temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar. Amados, não só acerca de um tema bíblico, mas isso aqui vale para todos os temas bíblicos, para todas as doutrinas bíblicas. A maioria da Bíblia não é de doutrina fácil de entender. A Bíblia tem algumas coisas fáceis de entender. Essas coisas fáceis de entender são aquelas coisas que nós ensinamos para os recém-convertidos, que converteram agora. Os recém-convertidos, eles têm que aprender primeiro as coisas fáceis da Bíblia. Mas depois que passar essa fase de recém-convertido, eles têm que crescer. E para crescer, eles têm que começar a compreendendo as coisas mais difíceis, começando das mais fáceis e indo para as mais difíceis. As coisas mais fáceis é que Paulo chamou de leite. O leite espiritual são as coisas mais fáceis, mais simples, as doutrinas mais simples que tem na Bíblia. E o que Paulo chamou de alimento sólido são doutrinas mais profundas e, portanto, mais difíceis de compreender. Doutrinas que, a gente vê nesse versículo aqui, ó, elas são extensas e profundas. Extensas por quê? Aqui ele diz aqui, repita, muitas coisas que dizer. Por que muitas coisas que dizer? Porque são coisas, amados, olha aqui, ó, são coisas que não dá para dizer em 1 horinha, 2 horinhas que a gente está reunido. São coisas, às vezes, que cada uma delas, a gente tem que passar aqui várias horas, todos os dias de 1 ano, só para dizer, porque são muitas coisas. Essa é a extensão. As doutrinas bíblicas, elas são extensas. São muitas coisas que dizer. E elas são também profundas. Ó. A profundidade está aqui. Ó. Repita. Difíceis de explicar. Está vendo só? Não são coisas fáceis de explicar. São coisas difíceis de explicar. Por isso que precisa de tempo.
Por isso que precisa de dedicação. E por isso que se não for espiritual, se não for espiritual, não aguenta. Não é que alguém não aguenta porque nunca foi bom na escola. Não, não aguenta porque não é homem espiritual. Não é porque alguém não aguenta porque tem dificuldade de leitura, porque tem dificuldade de escrita. Não é por nada disso, não. É porque não é homem espiritual. O homem espiritual pode ser analfabeto. Quando eu falo disso, eu lembro de uma irmãzinha da nossa igreja que já está no paraíso, que graças a Deus ela acompanhou a gente, né, até a morte dela aí com 100 e poucos anos, a irmã Maria, lá de perto de casa. Estava lá no princípio com a nossa igreja, lá na 24, né? Ela estava conosco, a irmã Maria. E ela ficou conosco os últimos anos da sua vida, analfabeta, mas o Espírito Santo de Deus revelava para ela toda a palavra, ela entendia tanto da palavra, que ela pegava esses pastores que tem aí pela televisão e falava para mim e para a Elaine: pastor, ela me chamava de pastore, né? E chamava a Elaine de pastor. Pastora, esses homens não estão pregando errado, não? Parece que o que eles estão pregando não está certo. Sabe por quê? Era uma mulher espiritual, sem leitura, sem formação, analfabeta, mas cheia do Espírito Santo de Deus. A pessoa espiritual, não importa a idade, não importa grau de formação intelectual, ou não importa o QI, se ela for uma pessoa espiritual, o Espírito de Deus está revelando para ela essa profundidade das Escrituras, essa profundidade da Palavra de Deus. Aleluia, amados. É isso que requer aqui. O método de estudo bíblico vai ser muito difícil para quem não é espiritual. Mas para quem é espiritual, vai ser um instrumento assim que vai levar para um crescimento espiritual, um desenvolvimento espiritual muito profundo em Cristo Jesus. Então a Bíblia inteira é cheia de doutrinas extensas, muitas coisas que falar, e todas elas profundas, coisas difíceis de explicar. Difíceis de explicar. E aí a gente vem, por exemplo, no culto, né? O nosso culto aqui, que tem muita palavra, né? Que tem muita palavra, eu sinto a maior dificuldade de explicar para vocês. Porque o tempo acaba e eu não consegui explicar tudo o que precisava explicar. Sabe quando que eu saio daqui satisfeito porque eu consegui explicar tudo o que eu queria explicar? Nenhuma vez. Eu ponho a cabeça no travesseiro domingo à noite, Senhor, mas eu tinha que explicar isso, eu tinha que explicar aquilo, eu tinha que falar isso, eu tinha que falar aquilo, e o tempo acabou. Não deu para aproveitar todo o tempo, porque muitos chegam atrasados, e depois querem sair na hora. É pouco tempo que dedica para aprender. Amados, com essa dedicação um pouquinho aí, não vai longe, não. Tem que ter mais dedicação, tem que ter mais tempo. Por isso nós estamos aproveitando aqui cada sexta-feira 2 horas direto, de 7h30 em ponto até 9h30. E é pouco ainda, nós precisamos de mais tempo. Porque nós temos muitas coisas que dizer aqui dentro da palavra, e coisas difíceis de explicar, porque são profundas. Será que você tem interesse em aprendê-las? Você tem real interesse em aprendê-las? Vou aprofundar a pergunta. Será que você tem verdadeira sede de aprendê-las? Vou aprofundar mais a pergunta. Será que você está ávido para aprender? Porque essas são qualidades do homem espiritual.
O homem carnal, o crente carnal, ele não tem sede da palavra. Ele não tem fome da palavra. Ele não tem avidez. Ele vive muito bem com a sua caixinha de promessa. A única palavra que ele tem é aquela que ele diz, essa é a palavra para mim hoje. Não lê Bíblia em casa, não medita na palavra. Mas quer dar sua opinião, acha que a opinião dele é muito importante. Vive aí no WhatsApp, Facebook, dando suas opiniões descabeceadas. Sem conhecimento, sem interpretação, sem conhecer as coisas. Mas, olha, Bíblia é um assunto tão terrível que quem não entende nada acha que pode dar pitaco. E vive falando por aí. De medicina fala o médico, porque ele estudou isso. De direito fala o advogado, porque ele entendeu, ele estudou isso. De engenharia fala o engenheiro, porque ele estudou isso. Eu não vou dar pitaco em nada disso, porque eu não estudei. Agora, a Bíblia, ninguém estuda, mas todo mundo quer dar uma opinião. Eu acho o seguinte, o meu modo de pensar, que vá às favas com o seu modo de pensar. O que o seu modo de pensar interessa? O que interessa é a verdade. E Jesus disse, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não podemos falar do que não conhecemos. Temos que falar do que conhecemos. Aquilo pelo qual nós oramos, e essa oração nos levou a observar bem, e essa observação nos levou a interpretar corretamente, e essa interpretação foi avaliada para ver se ela é assim mesmo, e a partir dessa avaliação, então isso pode ser aplicado primeiro na minha vida, na minha conduta, para depois disso, eu aprovado na minha conduta, eu começar a falar para alguém, ó irmãos, a palavra de Deus, eu tenho entendido que significa isso, isso e aquilo. Antes disso, pode falar alguma coisa? Cala a boca. E aprenda a... Por isso Jesus disse muitas vezes, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. A fé vem pelo... 7 vezes em Apocalipse, capítulos 2 e 3, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Primeiro aprenda, para depois falar. Quando Paulo disse assim, ó, como pregarão se não forem enviados? Porque para ser enviado, tem que ser preparado. Para ir pregar, tem que saber o que, tem que ter o conteúdo. O pregador não é o que prega porque tem que pregar. O pregador é o que prega porque tem o que pregar. Ele tem o correto conteúdo, porque ele observou isso. A oração dele, a vida espiritual dele o levou a observar isso na palavra, a interpretar corretamente, a avaliar corretamente. Ele aplicou em sua vida em primeiro lugar, e depois de aplicar em sua vida em primeiro lugar, ele passa a ter autoridade espiritual para aplicar na vida de outras pessoas. Estão entendendo o porquê dos 5 passos? A palavra de Deus é muito extensa. Agora continua aí em Hebreus capítulo 5 e veja o que o escritor dessa carta disse para eles aí depois do versículo 11. Olha só. O versículo 11 então ele disse, ó, a esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Agora leiam comigo aí do 12 até o 14, leiam comigo. Pois, com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes
tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Que riqueza de texto que nós temos aqui. A mesma coisa que Paulo, a mesma reclamação que Paulo teve acerca dos coríntios, o autor dos Hebreus teve aqui também para essas pessoas para quem ele estava escrevendo. Olha o que ele diz aí, nós lemos no versículo 12, olha. Pois com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, o que significa isso? Olha, pelo tempo que vocês têm de crentes, vocês já deviam ser mestres em Bíblia. Por que não são? Porque perderam todo esse tempo com coisas que não edificam. Perderam tempo. Os crentes estão perdendo tempo. Perde tempo demais com música, perde tempo demais com campanha, perde tempo demais com coisa que não edifica. E Bíblia, nada de Bíblia, nada de palavra, nada de conhecimento. Perde tempo demais correndo atrás de milagre, milagre disso, milagre daquilo. Mas não precisa correr atrás de milagre não, nosso Deus é um Deus de milagres, Ele faz a hora que Ele quiser. Agora, correr atrás de sabedoria, correr atrás de conhecimento, isso é necessário, isso é preciso. Buscar o conhecimento de Deus, buscar a sabedoria de Deus, crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Então, a mesma reclamação de Paulo é a reclamação do autor aos Hebreus, e é a mesma coisa, amados, que nós experimentamos também hoje em dia, na realidade de todas as igrejas evangélicas. Nós estamos começando aqui o nosso seminário, vocês fazem parte aqui da primeira classe, né? Mas eu dou aula, por exemplo, em um seminário desde 2002. Desde 2002 que eu dou aula no seminário. E eu pego turmas novas todos os anos. Turmas novas que vêm pessoas de várias igrejas, vêm inclusive pastores, e quando eles começam a ouvir as aulas, eles falam assim: a gente não sabia nada disso. Já vieram a mim pastores desesperados: pastor Edivaldo, eu tinha que parar de ser pastor agora. Eu não posso continuar sendo pastor, eu não sei nada. Eu achava que sabia, mas pegando uma aula só de pegar uma aula, eu vi que eu não sei nada. E por isso que eu gosto de dar esse exemplo. Você deitaria na mesa de cirurgia de um médico que não tem completo o seu curso de medicina? Se você tem uma causa na justiça, você quer um advogado que seja bem formado, que entenda disso? Se você vai construir algum prédio, você quer um engenheiro que entenda bem disso? Um arquiteto formado nisso? Claro. Se o seu carro quebra, você quer um mecânico que entenda muito bem disso? Claro.
Porque para as coisas físicas e para as coisas materiais, nós queremos alguém que entenda. Agora, para as coisas espirituais pode ser de qualquer maneira? Quais são mais importantes, as físicas, materiais ou espirituais? As coisas físicas e materiais fazem parte desse tempo. Mas as coisas espirituais são as que nos transportam para a eternidade. São as coisas mais sérias com as quais nós tratamos. E o homem carnal não enxerga isso, não acha isso sério. Só o homem espiritual tem sua visão espiritual aberta pelo Espírito de Deus para entender a seriedade disso que nós estamos tratando aqui. Glória a Deus. Então, queridos, olha só. O homem espiritual, ele tem relacionamento com Deus. E relacionamento, todo relacionamento, ou ele é progressivo, ou ele acaba. Você sabe disso? Até mesmo para os casais, o relacionamento conjugal. Todo relacionamento, ou ele é progressivo, ou esse relacionamento evolui, ou esse relacionamento é fadado ao fracasso e a acabar. O principal dos nossos relacionamentos é o nosso relacionamento vertical, é o nosso relacionamento com Deus. Porque os nossos relacionamentos com o próximo são relacionamentos horizontais. E os relacionamentos horizontais dependem do relacionamento vertical. O nosso relacionamento com Deus é que demanda os outros relacionamentos. Quem tem um bom relacionamento com Deus vai também ter bons relacionamentos horizontais. A começar do próprio casamento, onde os dois são feitos por Deus uma só carne. Relacionamento vertical entre nós e Deus. Esse relacionamento, ele tem que desenvolver, ele tem que crescer, ele tem que progredir. Eu não posso ficar no mesmo relacionamento que eu tenho com Deus desde o dia da minha conversão. Da minha conversão eu fui colocado nesse relacionamento. Na minha conversão, esse relacionamento com Deus foi inaugurado. O recém-convertido é um estreante, ele está estreando, ele está começando no relacionamento dele com Deus. Ele ficar nesse nível de relacionamento aí até o fim da sua vida? Não, ele tem que crescer, ele tem que desenvolver, ele tem que amadurecer esse relacionamento. Porque se ele não amadurecer, relacionamentos que não amadurecem, eles acabam. Eles ficam estagnados e a tendência deles é terminar, parar. É por isso que tem muita gente que já teve relacionamento com Deus e hoje não tem mais. Está desviado, é o que a gente chama de desviado por aí afora. É o mesmo fator do divórcio, porque alguém começou a ter um relacionamento conjugal mas não desenvolveu esse relacionamento, porque só tinha gente egoísta dos dois lados. E aí o que aconteceu? Acabou, tem que separar, porque o relacionamento acabou. Relacionamento é algo que ou é desenvolvido, ou ele vai fatalmente acabar. Até o relacionamento com Deus. Agora, entre nós e Deus, a pergunta que eu faço é: entre nós e Deus, qual dos dois, nós ou Deus, precisamos desenvolver esse relacionamento? Deus não precisa, porque Deus já é perfeito. Deus já se relaciona conosco de maneira perfeita.
Mas nós nos relacionamos com Deus ainda de maneira imperfeita. Nós somos imperfeitos na oração, o que nos torna imperfeitos na observação da Bíblia, o que nos torna imperfeitos na interpretação, o que nos torna imperfeitos na avaliação e nos torna imperfeitos na aplicação. Olha como nós somos imperfeitos na oração. Abra Romanos 8. Romanos 8, Paulo vai dizer como somos imperfeitos na oração. Todos somos imperfeitos na oração. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 26. Romanos 8, 26. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Repitam. O que Paulo chama aqui nesse versículo de nossa fraqueza. Qual é a nossa fraqueza? A nossa fraqueza está aí, ó. Não sabemos orar como convém. Não sabemos orar como convém. Essa é a nossa fraqueza. Nós temos que orar? Temos ou não? Mas não sabemos. Não sabemos orar como convém. O homem espiritual é batizado com o Espírito Santo habita dentro dele, e dentro de nós o Espírito Santo tem um ministério muito amplo. E uma das coisas que o Espírito Santo faz dentro de nós é preencher as lacunas dessa nossa fraqueza. Como nós não sabemos orar como convém, Ele ora dentro de nós ao Pai, com gemidos inexprimíveis. Inexprimíveis é porque não tem som, não tem como sonorizar isso, não tem como expressar, não tem palavras, não sabemos em que língua, é uma língua que só o Espírito Santo fala com o Pai. Não é em português, nem inglês, nem hebraico, nem grego, nem latim. É uma língua espiritual que o Espírito Santo mesmo fala com o Pai, de dentro de nós, orando por nós, da forma como nós não sabemos orar por nós mesmos. O Espírito Santo ora por nós. Ele vem em auxílio à nossa fraqueza. Essa é a nossa fraqueza. Agora, nós devemos nos conformar com essa fraqueza? Ou devemos fazer de tudo? Devemos fazer de tudo para procurar na própria palavra de Deus aprender a orar melhor. Aprender a desenvolver a nossa vida espiritual, a desenvolver a nossa vida de oração, a desenvolver a nossa vida de oração para crescermos na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Aleluia, amados. Porque o primeiro passo aqui é a oração. Porque a oração é o ponto forte do homem espiritual. O homem espiritual é um homem de oração. O homem espiritual é um homem que compreende a sua fraqueza de não saber orar como convém, e baseado nessa fraqueza, ele toma atitudes diferentes. Eu não sei orar como convém, mas eu quero aprender. E eu quero exercitar
Queridos, as coisas bíblicas, tá? A palavra de Deus, eu gosto de comparar com certas coisas, como por exemplo, a natação. É possível você aprender natação somente com cursos teóricos? Vamos supor que você faça um curso teórico aí de 4 anos de natação sem pisar na água. E depois alguém joga você lá no meio do mar. E aí você morre afogado com um curso de natação e tudo. O curso de natação tem que ter prática. Não é isso? Tudo na Bíblia é como um curso de natação. Você recebe a teoria e imediatamente tem a responsabilidade de exercitar a prática. Por exemplo, vamos citar algumas doutrinas. Você ouve uma doutrina como uma doutrina bíblica como o perdão. Ok? Natação você treina Você precisa de água, né? Você precisa de água para exercitar a natação, não precisa? E para exercitar o perdão, você precisa de quê? Não, você precisa ser ofendido. É quando você é ofendido, que você tem, ou se sente ofendido, é que você está diante da oportunidade de aprender a praticar o perdão. Aí se você ouve assim, né, que tem que perdoar, você ouve a teoria, e quando chega na hora de praticar, você refuga, não vou perdoar, não. Você pratica? Aí você não pratica. Aí o que Jesus fala com quem não pratica? Quem ouve a palavra, mas não pratica, é semelhante ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Ele não vai aguentar nada, essa casa vai cair e grande será a sua ruína. Mas aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, é essa prática aí, é nessa prática que está o segredo, tá? Quando ele pratica, ele treina. Quando ele pratica, ele fortalece. Não adianta você dizer assim, olha, eu fico calado aqui no culto, o pastor manda orar lá, mas eu fico calado com a boca fechada, porque eu não sei orar. Quer dizer, você não sabe orar e você vai ficar assim mesmo? Tá certo? Tá certo? Você não sabe orar e você não vai nem tentar, nem começar, nem praticar. A criança sai do ventre materno já andando? Por que ela aprende a andar? Porque à medida que ela vai crescendo, ela vai praticando. Já sai falando? Por que aprende a falar? Porque à medida que vai crescendo, vai praticando. Amados, todas as doutrinas bíblicas funcionam desse mesmo jeito. Tudo que Deus ensina para nós na Bíblia é para nós praticarmos. No começo, nós vamos sentir dificuldade. Ou você acha que quem começou hoje a aprender natação já entra aí ganhando uma medalha de ouro na Olimpíada? Aqueles que ganham medalha de ouro na Olimpíada, quanto tempo eles estão nadando? Quem começa, vai beber água, vai se afogar um pouco, entendeu? Vai cansar, vai sentir tontura. Tem um monte de coisa. Mas à medida que continua, ele vai vencendo os obstáculos, vai criando músculos. No caso espiritual, vai criando músculos espirituais, porque está praticando. Eu não sei orar. Vai chegar alguém para mim e me ensinar assim, orar é assim, assim, assim. Não vai, amados, não vai acontecer isso. Eu quero nadar, mas estou com medo, não sei o que fazer. Vai chegar alguém e fala, é assim,
Agora é na água que você aprende. Ah, não sei orar. Então começa. Abre a sua boca, começa, fala desajeitadamente, Senhor, meu Deus, eu não sei nem o que eu falo, mas não precisa começar assim. Tem gente que pensa que orar, né, criar essa ideia assim, né, orar é chegar, ó Deus Todo-Poderoso. E tem que fazer aquela coisa para ir falar com Deus. Não, mas Deus quer que nós falemos com Ele como um filho fala com seu papai. Por isso que o Espírito Santo nos leva a dizer Abba. Sabe o que é Abba? Abba não é pai. Pai é Av em hebraico. Abba é o jeito que o bebezinho começa a falar a palavra, chamar o seu pai de pai. Abba. Por isso o Espírito Santo, aqui em Romanos 8 fala isso, Gálatas 4 fala isso, o Espírito nos leva a clamar Abba, que é papaizinho, da maneira mais simples que uma criança que está aprendendo a falar chama o seu papai. Mas se você, não vou exercitar não, porque eu tenho muita vergonha, blá blá blá. Como é que essa vergonha você vai para o inferno, meu querido? Se não aprender a vencer as suas limitações, seus próprios limites, suas vergonhas, seus recalques, seus conceitos e preconceitos, isso é lixo travando a sua vida. Deixa o Espírito Santo te destravar, te libertar, e você então ser livre para praticar a palavra de Deus. Eu dei exemplo de oração, dei exemplo de perdão, mas tem milhares de exemplos. Porque são muitas doutrinas, muita coisa que nós, como filhos de Deus, somos chamados por Deus, fomos levantados por Deus a vivermos e a praticarmos. Glória a Deus. Portanto, quem vai conseguir dar esses 5 passos? O homem? Então diga, eu tenho que ser esse homem. Esse homem espiritual. Aleluia. Daqui para a aula que vem, faça um exercício em sua casa. Aumenta a sua qualidade de oração. Ore melhor. Ore melhor. Se tiver oportunidade, além de orar sozinho, se tiver oportunidade, ore com a família. Nem que seja na hora do almoço, ao redor da mesa, mas comece a praticar mais a sua vida espiritual, porque é sendo espiritual que você vai conseguir perscrutar as Escrituras. E a palavra de Deus vai ser alimento na sua vida. Aleluia. Glória a Deus.